turma! Como é que estão? Tudo bem? Então hoje é terça-feira, nós vamos para mais uma aula, né? Eu aqui na minha casa e você aí na sua. E a nossa aulinha de hoje é de ciências. Nós sabemos que toda terça-feira a nossa aula é de ciências. E o assunto que nós vamos ver hoje de ciência, qual é? Não tem no nosso livrinho, não precisa pegar o livrinho de vocês agora. Nós vamos ver o nome do assunto e depois nós vamos ver um vídeo que vai falar sobre este assunto, tá bom? Então vamos lá, qual é o assunto da aula de hoje? Vamos ver aqui, como as plantas se multiplicam. Não é fácil de entender? Como as plantas se multiplicam. Multiplicar é o quê? É produzir. Como é que elas se reproduzem? Como é que elas nascem? Aí a gente vai ver o quê? Nós vamos ver um vídeo que vai explicar para vocês, passo a passo, dessa multiplicação dos seres vivos, que são as plantas, que é o que nós vamos estudar neste assunto. Tá bom? E depois tem a atividadezinha para vocês responderem sobre esse assunto. Observem bem o vídeo e pode colocar o caderninho, lápis, borracha para anotar alguma coisa aí interessante, tá bom? As plantas. As plantas podem ser espontâneas ou cultivadas. As plantas espontâneas são aquelas que a gente vê no campo. Não são semeadas por ninguém. Nascem sozinhas. As suas sementes são levadas pelo vento, pela água e até pelo pelo dos animais. Vão se espalhando por todos os campos e vão nascendo novas plantas. As plantas cultivadas são aquelas que são tratadas pelos homens. Normalmente são os legumes e os frutos. E também aquelas flores que nós não costumamos ver nos campos, mas sim nas floristas. Os ambientes naturais das plantas também não são todos iguais. Há plantas que vivem na água, têm as suas raízes dentro d'água, como o nenúfar. Estas plantas classificam-se de aquáticas. Há outras plantas que têm a raiz na terra, no solo. Estas plantas classificam-se de terrestres. E há outras ainda que não têm as raízes nem na água nem no solo. Vivem agarradas a outras plantas e têm raízes aéreas. Vamos agora ver as partes da planta de uma planta terrestre. Uma planta terrestre tem a raiz dentro do solo. Então vamos começar mesmo por aqui, pela raiz. A raiz fixa a planta ao solo, absorve a água e os sais minerais. Depois temos o caule, ou o tronco no caso das árvores. O caule suporta a planta e transporta a água e os sais minerais para todas as partes da planta. Aqui na copa temos a folha, por onde a planta respira, transpira e fabrica o seu próprio alimento. Também temos as flores. As flores dão origem ao fruto. E o fruto contém as sementes que vão dar origem a uma nova planta. Então, quais são as partes da planta? A raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. Há plantas que mudam de aspecto ao longo do ano. Chamam-se plantas de folha caduca. Aquelas que no inverno ficam assim, sem folha nenhuma. Então, no inverno está assim, sem folha, chama-se a árvore nua. Depois, na primavera, aparecem-lhe as flores e ficam muito bonitas. No verão, nascem os frutos e no outono, as folhas amarelecem e começam a cair.
as plantas e o seu tamanho. As plantas não são todas dos mesmos tamanhos. Temos árvores, arbustos e ervas. Então vamos recapitular. As plantas podem ser espontâneas ou cultivadas. Há plantas aquáticas, plantas terrestres e plantas que vivem sobre outras plantas. As partes da planta são a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. Há plantas que mudam de aspecto ao longo do ano e o nome das plantas varia conforme o seu tamanho. 1, 2, 3, agora é a tua vez.